Então, gente, seguinte, a gente está voltando então às nossas aulas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta. A gente tem mais algumas semanas aí pela frente, acho que umas 5 semanas ainda de aula. E aí, nessa semana, eu preparei uma aula para vocês com várias imagens, que é um assunto que eu gosto muito, assim, e é algo que sempre que eu viajo, eu procuro registrar coisas que falem sobre isso. Então, vai ser uma aula sobre várias viagens minhas aqui, com fotos de várias viagens minhas, só algumas que não são fotos minhas, mas aí eu falo para vocês. Então, é uma aula bem legal, mas ao mesmo tempo eu preciso que vocês anotem as coisas, as características que são muito importantes. Então, precisa estar com o caderno de vocês aí, ou o bloco de anotações, ou o arquivo que vocês estão anotando. Enfim, isso é muito, muito importante. É um assunto que ele vai meio que juntar tudo aquilo que a gente estava vendo antes. Então, a gente estudou sobre clima, estudou sobre vegetação, estudou sobre água, não é mesmo? A Alexandra até estava brava aqui comigo, que tá vendo, tá lembrando de mim quando vê as árvores e tal. E a ideia é essa mesmo, é que vocês consigam olhar e então por isso que precisa saber todo aquele conteúdo para poder saber esse também, né? Então, o que eu vou pedir? Se você, eu acompanho semanalmente o que vocês estão fazendo lá no Moodle. Então, assim, o PDF, eu sei quando você fez isso ou não. Por isso, eu gostaria, então, que hoje a gente não. Eu vou dar essa aula, aí tem um documentário para vocês assistir, mas vocês podem assistir ao longo da semana, né? Não precisa ser agora, mas é muito importante que vocês assistam. Mas não vai ter um teste, por exemplo, não vai ter um questionário. Então, o que eu queria? Queria que vocês tirassem esse momento para vocês voltarem lá para o Moodle e fazer tudo o que ficou faltando fazer. Se você não leu um PDF, leia esse PDF. Se você não jogou um dos joguinhos, vai lá e jogue esse joguinho. Isso é muito importante, porque é isso que vai garantir a aprovação de vocês e o conceito de vocês. Então, Professor, diga, Ju. falando em joguinho, teve um que eu consegui fazer já, só que o outro que tá com o site antigo não entra. Acho que é isso mesmo, Ju. Eu acho que não tem muito o que fazer. Nesse caso aí, ele fica opcional, né? Se não conseguir fazer, tudo bem, né? Mas aí os outros links, as outras coisas, é muito importante que vocês entrem e vejam. Eu passo bastante tempo separando essas coisas para vocês, tentando fazer algo interessante. Então, assim, é bastante importante que vocês corram atrás disso, tá? Então, hoje, depois daqui, se você não quiser ver o documentário já direto, se quiser deixar para ver à noite, com a família, a hora que estiver assistindo, a hora que estiver de boa e tal, volta lá no Moodle e vai atrás dessas outras coisas, tá bom? E eu sempre estou aqui disponível para vocês, então vocês têm o meu número do WhatsApp ali no grupo, a apresentação do nosso conteúdo de hoje, que é um conteúdo, como eu disse, que eu amo com todas as minhas forças, assim, porque tem muita admiração envolvida, assim. Tipo, sabe, imagina uma professora, um professor que vocês admiram muito. Eu tenho esse assunto me traz isso, assim, porque é um geógrafo e professor que eu admiro muito e, e eu acho esse trabalho dele incrível. Tá aparecendo aí já? Ou não? Sim? Então tá. Tá sim, professor. O que a gente vai falar hoje é sobre esse nome bem doido, que são os domínios morfoclimáticos. Apesar do nome difícil, o conteúdo não é tão difícil assim, né? Então eu vou tentar
que vou tentar explicar para que vocês entendam e não precisem decorar o que são esses domínios e quais são as características deles, tá? Então, por isso que é muito importante estar ligado para entender quais que são as relações que existem entre esses elementos aí que eu vou apresentar agora para vocês, tá? O que são esses domínios Bom, deixa eu falar, né? Antes disso, vou mostrar aqui, né? Domínio morfoclimático é um trabalho desenvolvido. Ele tem esse nome diferentão aí, porque a família dele é de... Cortou um pouquinho o seu áudio. Ah, cortou? Sim. Tá melhor? Estão me ouvindo? Tô sim, professor. Tá, se acontecer de novo, me falem, que daí eu tento entrar com o meu celular para ele não cortar o áudio. Ok. Bugou de novo. Travou, eu acho. Travando, né? Então, aguenta um minutinho aí com o meu celular para a gente não ficar sofrendo aí, rapidinho. Alô, vocês estão me ouvindo? Tô, professor. Beleza. Oi, professor, estamos sim. Então, bora lá. Acho que agora vai dar. Qualquer coisa, dá um grito aí, tá? Bom, então, esse é o Aziz Absaber, é um geógrafo brasileiro, né? Era um geógrafo brasileiro. Ele tem esse nome diferentão porque a família dele é libanesa. Então, por isso que ele tem esse nome diferentão. Mas ele é brasileiro e ele era um geógrafo completo, assim, porque ele estudava principalmente, né, sobre as características do relevo, da geomorfologia dos lugares, mas ele tinha um conhecimento sobre como tudo isso foi ocupado e quais eram as relações humanas nisso, né? Então, o povo fala, o Aziz Absaber era um geógrafo físico, né? Mas isso não é muito verdade. E esse trabalho dele é um trabalho que deixa isso muito claro, assim, porque ele, além de falar dessas características naturais, ele também traz os elementos de como o ser humano foi se ocupando e se apropriando desse espaço natural, assim, né? Então, ele vai muito além das questões físicas, né? Por isso que ele fala que esses domínios morfoclimáticos, para eles, são mais do que espaços territoriais, né? As pessoas que vivem nesses lugares, elas herdaram essas paisagens, são paisagens e ecologias históricas de milhares ou milhões de anos, às vezes, né? Dos quais a gente tem que ser responsável, né? Daí, por isso eu trouxe essa foto panorâmica que eu fiz lá em Arco Verde, na entrada do sertão pernambucano, em que eu fiquei estarrecido. Acho que foi a cena mais linda que eu já vi na minha vida, em que o sol estava se pondo de um lado, né, aqui, o sol estava se pondo aqui, e a lua cheia nascendo do outro lado. Eu não sei se vocês lembram uma música que fala do luar do sertão. Não há oxente ou não, aí eu não lembro exatamente como é que era, né, mas que fala do luar do sertão. E, de fato, o luar do sertão é incrível, assim, acho que é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, conheçam, porque é lindo demais. Bom, mas, professor, que raios de demônio significa, né, um
domínio morfoclimático. Então, bom, vou explicar, né? Esse livro, ele é um resumo de vários trabalhos, na verdade é uma junção de vários trabalhos que ele foi fazendo ao longo da vida dele, né? E aí ele compilou tudo isso nesse livro. E ele, além de geógrafo, ele também escrevia muitas poesias, né? Ele infelizmente faleceu em 2007, talvez, se eu não me engano. Não, foi mais tarde. E ele escreveu esse livro aqui também, O que é ser geógrafo, né? Ele conta sobre a história da vida dele, né? E qual a relação da vida dele com a geografia, né? E aí ele escrevia poesias, então aqui tem várias poesias, né? E nesse livro, que é o livro do domínio morfoclimático, ele escreve de uma maneira acadêmica, mas também é misturada com umas questões poéticas, assim, né? Tem algumas coisas poéticas que a gente vai ver, conforme eu for falando ali, apresentando para vocês vão ver que tem um quê poético aí. E aí eu separei esse pedaço em que ele explica o que é um domínio morfoclimático. Então tá uma linguagem um pouco acadêmica, eu vou tentar traduzir para vocês. Como isso daqui é o cerne, é o mais importante, assim, se vocês não entenderem, por favor, me pergunta, não fica com dúvida, senão vai ficar difícil para você entender o resto, combinado? Combinado, professor. Sim, querido professor. Tá bom. Bom, então, essa palavra domínio significa, não é um domínio de força, é um domínio de espaço, sabe? Ah, isso daqui é o meu domínio, é a minha área, é o meu espaço. Né? Então é isso que ele quer dizer com esse domínio, né? E morfoclimático, morfo significa forma. Lembra do Power Rangers, quando ele fala hora de morfar? Hora de morfar significa hora de mudar a forma. Era quando eles viravam os Power Rangers mesmo, né? Então eles mudavam a forma. Ou a palavra metamorfose. Ah, sofreu uma metamorfose. Quer dizer que transcendeu aquela forma, mudou a forma, né? Então, é um domínio morfoclimático. Clima, claro, né, que está falando das características climáticas. Então, se isso aqui é característica climática, o que seria morfo, ou seja, forma na geografia? A forma na geografia é o relevo, né? Então, um domínio morfoclimático tem a ver com uma área com determinadas características de relevo e clima, por isso é morfoclimático. Mas não é só isso morfoclimático. Olha só o que ele fala. Ele está falando que um domínio é um conjunto espacial, ou seja, um espaço de certa ordem e grandeza territorial, de centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados de área. Ou seja, que pode variar de uma área menor, né, com alguns milhares de quilômetros, até uma área com milhões de quilômetros. Né? Aí ele fala aqui, ó, olha que importante. Onde haja um esquema coerente de feições de relevo e tipos de solo. Formas de vegetação e condição hidrológica, climático-hidrológicas. Ou seja, nessa mesma área, elas têm uma relação coerente entre o relevo, o tipo do solo, as formas de vegetação, as condições do clima e da hidrologia, ou seja, do regime dos rios na região, né? E aí ele diz assim, ó, e tudo isso são feições paisagísticas e ecológicas integradas. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essas características do relevo, do solo, da vegetação, do clima e etc., elas são integradas. Uma depende da outra. E é isso que eu quero que a gente preste atenção hoje. É como essas coisas são interligadas umas com a outras. Não é possível entendê-las separadas. Lembra quando a gente estava falando sobre o clima e a vegetação? E a gente tentou fazer essa relação já? Falar, por exemplo, de que certa vegetação se desenvolve por causa desse clima e ela influencia nesse clima também de uma mesma maneira? É isso que ele está querendo dizer, que esse domínio morfoclimático são essas áreas com essas características que são integradas. Uma depende da outra. Né? E aí ele termina dizendo, ó, em que as condições fisiográficas e biogeográficas, ou seja, as características físicas daquele lugar e das
da biogeografia, seja da vegetação e dos animais, formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo. Homogêneo significa igual, né? E extensivo é extenso, nesse caso, né? Então, ele está dizendo que um domínio morfoclimático é uma área que pode ser maior ou menor, que tem mesmas características de relevo, tipo de solo, tipo de vegetação, condições climáticas, hidrológicas, né? Essas características são integradas e ocupam uma área, né, em que você pode ver essa homogeneidade. Como é o caso dessa imagem aqui, né, por exemplo. Ó, você vê que é uma grande extensão em que parece ter as mesmas características de relevo e de vegetação, por exemplo. Não é mesmo? O que nos indica que provavelmente o clima dessa região toda que você consegue ver é o mesmo, e assim por diante. Bom, essa foi a minha explicação sobre o que é um domínio morfoclimático. Agora eu preciso saber se foi clara ou se eu preciso melhorar a explicação. E aí, fiquem à vontade para falar, porque a gente precisa desse entendimento para seguir em frente. Acho que deu para entender bem, prof, a explicação. Professor, isso também Oi, se dá de entender que se alguma das partes sofrerem alteração, tanto no clima ou na vegetação, tipo, vai atingir a outra também, né? com certeza, Isa. E é isso que a gente vai ver, principalmente no documentário que eu vou passar para vocês, é exatamente isso. Como esses elementos são integrados, o impacto, com certeza, vai impactar em outras características. Sem dúvida. Muito bem. O que mais? Bom, eu vou passando, se tiver dúvida, me pergunta, tá? Pode colocar as perguntas aí no chat também que eu tô vendo, tá bom? Bom, esse mapinha que vocês estão vendo aí é o mapinha dos domínios morfoclimáticos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Esse mapa, ele é famosíssimo, muito famoso na geografia do Brasil e do mundo. Tanto que já vi muitas questões de vestibular, por exemplo, em que aparece esse mapa sem título nenhum e pergunta para você características sobre os domínios morfoclimáticos. Isso significa que é algo que tem que já estar no imaginário das pessoas, né? Já está no imaginário acadêmico e científico dos geógrafos do Brasil e para vocês também, tá? Então, esse é um mapinha que, se quiser, pode imprimir, colar na parede, fazer coraçãozinho, imprimir a foto do Aziz. Olha como ele era fofinho, senhorzinho fofinho. Imprime a foto dele, coloca uns coraçõezinhos, né? Então, é um mapa bastante famoso, né? E aí, esses são os domínios morfoclimáticos. São 6 que a gente tem no total, né? E eu vou começar a falar... Bom, a gente está aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Vocês estão vendo? A gente está nesse cantinho aqui. E aí, eu vou começar a falar do domínio que está mais próximo da gente, que é o domínio das araucárias. Depois nós vamos para o domínio das pradarias, que fica lá na região do Rio Grande do Sul. Depois nós vamos nos domínios dos mares de morros. Depois vamos para o domínio do cerrado, que é esse do centro. Depois nós vamos para o domínio da caatinga. Depois para o domínio amazônico. Ah, professor, são 6 domínios. Mas e a gente que está aqui nessa pontinha? Não está em domínio nenhum? Não. A gente, o Aziz Absaber chama de uma faixa de transição. Que eu vou explicar depois melhor para vocês, mas significa que são áreas que a gente encontra características de 2 ou mais domínios, né? Então isso acontece aqui para a gente, por exemplo, ou nessa região toda aqui do Pantanal, por exemplo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês da Chapada Diamantina, que apresenta características de vários desses 3 domínios, e assim por diante, tá? Então, são esses E aqui 6 onde a domínios. gente mora é mistura de quais domínios? Então, aqui a gente vai ter características do domínio dos áreas de morros e do domínio das
das araucárias. Tanto que, se você olhar por aí, a gente até encontra algumas araucárias aqui em Foz do Iguaçu, né? Mas elas não são predominantes aqui, né? Por quê? Porque nós não estamos nas condições ideais para ela acontecer, né? Que é justamente nessa área onde acontece o domínio das araucárias. Então, aqui, ela se mistura com o domínio dos mares de morros, que é o característico da floresta tropical que tem no domínio dos mares de morros. Certo? Bom, então, nós vamos falar domínio por domínio, né? E aí eu vou apresentar algumas características desse domínio para todos eles, né? Vou apresentar as características e vou mostrar algumas imagens, né? O que eu quero que fique mais claro para vocês é a relação entre esses elementos: clima, vegetação, solo e assim por diante, tá? Então, a ideia é que você entenda a relação entre eles, não fique decorando quais são essas características, tá bom? E aí, se não ficar claro, vocês me falam. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre o domínio das araucárias. E aí, o Aziz Absaber, ele, para poder facilitar a nossa vida, eu imagino como isso. Tem gente que fala, mas eu tenho que decorar isso aqui, esse subtítulo. Não, na verdade, você não precisa decorar esse subtítulo. Na verdade, o mais importante é que você entenda. E para mim, ele facilitou, porque ele resume, ele fez um subtítulo para cada domínio, ele fez um subtítulo que mais ou menos resume as características daquele lugar. Então, quando eu tinha a idade de vocês, eu decorei esses subtítulos aqui, eu confesso. Mas, hoje em dia, eu entendo o que são eles, né? Então, às vezes, muitas vezes eu não lembro todos eles, esses subtítulos, mas eles ajudam vocês a lembrar as características, tá? Então, para cada domínio vai ter um subtítulo desse aqui, em que vai dizer as características desse lugar. Então, ele diz que o domínio das araucárias são os planaltos subtropicais com araucárias. O que significa isso, né? São planaltos por quê? Porque o domínio das araucárias está localizado numa região dos planaltos e chapadas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? Então, principalmente na região depois para lá de Cascavel em diante, né? Mais especificamente para a região de Guarapuava até a região de Curitiba, a gente tem o domínio das araucárias, que são regiões de planaltos. Nós estamos aqui também num planalto, mas ele é muito mais baixo, né? Esses planaltos aqui têm altitudes superiores a 400 metros. Nós aqui em Foz do Iguaçu temos uma altitude por volta de 200 metros de altitude, né? Então de Cascavel para cá tem uma queda bastante grande de altitude, e por isso a gente não está localizado nessas características, né? Por causa dessa grande altitude aqui e nossa localização em relação ao Equador, que é para baixo do Trópico de Capricórnio, nós estamos numa região subtropical. Então, o clima que a gente está localizado é um clima subtropical, que a gente já viu isso, né? Chove durante o ano todo, olha só, não faz dias que a gente está com esse céu tenebroso, que não sai um raio de sol. Então, chove durante o ano todo e tem uma temperatura... Tenebroso nada, professor, o clima é perfeito, pode continuar assim. Eu não aguento, eu quero um sol. Mas tá bom, confesso, tá bom. E cai a temperatura no inverno. Pra gente isso também é verdade, cai a temperatura. Mas nessas regiões de planaltos, as temperaturas caem mais ainda, né? E por mais tempo. Então isso é característico dessa região aqui, dos domínios da araucária. E é o clima perfeito para se desenvolver a floresta de araucárias, que é essa floresta aqui, né? Então, cheia de araucárias. E as araucárias, a floresta de araucária está sempre associada a essa outra vegetação aqui, que são os campos gerais, que é o quê? Essa vegetação aqui de gramíneas. É uma vegetação mais rasteira de gramíneas, que é característica desses planaltos também. Então, é uma associação, a vegetação desse lugar é uma associação entre as
araucárias, a floresta de araucárias com os Campos Gerais. Dá uma olhada aqui. Essa foto não é minha, tá, pessoal? É a única que não é minha desse comecinho aqui. Então, olha só, são áreas de campo, tá vendo? Onde nas áreas mais abertas, e tem floresta de araucárias, principalmente nas regiões próximas dos rios, onde tem vertente dos rios, porque é onde tem mais umidade, é onde se desenvolve mais o solo, e aí uma floresta consegue se desenvolver mesmo, né? O pinheiro consegue se desenvolver. Certo? Professor, araucária é um Diga, negócio Alexandre. só daqui do Brasil? Sim, existem parentes da araucárias em outros lugares do mundo, mas ela é característica aqui do Brasil e dessa região específica, né? Especificamente dessa região. Ela está presente em outros lugares, como, por exemplo, em São Paulo, lá na região de Campos do Jordão, por exemplo, em alguns lugares de Minas Gerais, mas porque ela precisa dessas características muito específicas de temperaturas baixas, umidade durante o ano inteiro, ela não consegue se desenvolver em qualquer lugar. Então, ela vai acontecer só em lugares que são mais frios mesmo, né? Por isso que ela é mais característica aqui da região sul. Realmente, tipo, indo pra Curitiba dá pra ver muita, muita mesmo. Exatamente. Isso que a gente tem, foi uma floresta que foi completamente devastada, né? Então, assim, toda aquela região era completamente tomada pela floresta de araucária, né? Tem muito pino também, mas pino planta em qualquer lugar, né? Pinus é uma espécie exótica, né? E é exatamente isso, né? Tiraram todas as florestas de araucária e aí, para manter a atividade madeireira, é a plantação de pinos que tem. Inclusive, essa é uma das coisas que o Aziz Absaber levanta, ele coloca aqui no livro, né? Ele fala exatamente sobre isso. Bom, vamos passar para o próximo domínio, que é o domínio das pradarias. E não é padaria, gente, é pradarias, tá? E o subtítulo que o Aziz Absaber deu é coxilhas e não coxinhas, tá? Coxilhas subtropicais com pradarias mistas. Professor, nem sei o que é isso, mas sei que tá me dando fome já. Eu venho com 10h30 com essa conversa de padaria, de coxinha, tá dando fome já. Pessoal, as coxilhas são suaves elevações, são leves colinas, né? É um relevo bastante plano com suaves colinas. Já deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Ó, essa é uma viagem que eu fiz para o Uruguai. Então, aí passando lá por Rio Grande do Sul, dá para ver exatamente isso daqui. Ó. Essas elevaçõezinhas, essas colininhas aqui, são as coxilhas, certo? Então, é um relevo bastante plano. Porque o relevo é muito plano, os rios que tem nessas regiões são rios largos, né? Então, a gente tem o rio Paraná, por exemplo, que passa por ali, o rio Uruguai, né? Então, são rios bastante largos. Porque são rios de planícies aluviais. Planícies aluviais são as planícies dos rios. Aluvial é tudo que está relacionado a rio. Então, são planícies formadas pelos rios, né? O solo da região tem muita fertilidade, então ele é muito utilizado para a produção de arroz e de soja. Então, não é à toa, né, que essa região, que é a região do sul do Brasil, né, exatamente no Rio Grande do Sul, domínio das pradarias, a soja é muito associada aos gaúchos, né? Então, o berço da soja no Brasil é no Rio Grande do Sul, justamente nessa região aqui. Por quê? Por causa dessa característica do relevo ser bastante plano e fácil de mecanizar para a colheita também, né? E a partir disso, né, a partir dessa região é que foi se espalhando a soja no Brasil. Professor, mas a soja não é muito plantada lá para o lado da Amazônia também? Sim, então, aí o que acontece? É muito interessante que os gaúchos foram se espalhando, né? Inclusive aqui no oeste paranaense, a gente tem muitos gaúchos que vieram para cá, né? Provavelmente vários de vocês têm família de gaúcho, né? E aí eles foram se espalhando pelo oeste aqui do Brasil e indo para o interior, para o Cerrado. Vocês vão ver bastante sobre isso ali no documentário que eu vou mostrar para vocês. E tem chegado hoje lá na região da Floresta Amazônica, na região do Mato Piba, que é lá entre o Maranhão, Piauí,
Tocantins e Maranhão, e Bahia. Maranhão eu já falei, né? A Bahia. E aí o que acontece? E é engraçado, porque tem cidades lá em Mato Grosso do Sul, que tem relação com os gaúchos. O nome da cidade tem relação com os gaúchos. Tem um monte de CTG, por exemplo, né? Que é o Centro de Tradição Gaúcha, né? Enfim, porque é por causa dessa expansão dos gaúchos e também da soja, né? Eles foram levando essa cultura para esses lugares. Também, como são planícies aluviais e são áreas alagadas, que alagam facilmente, né? Então tem o plantio do arroz. Lembra quando vocês estudaram sobre o Rio Nilo, sobre o Egito, e aí vocês estudaram que os egípcios, eles plantavam o arroz lá na volta do Rio Nilo, e quando enchia, na seca, né? E aí ele enchia, na época de cheia, o arroz ia se desenvolvendo, e quando voltava a época de seca, eles colhiam o arroz, né? Então é isso, o arroz precisa dessa área plana e alagada, né? Então por isso que o arroz se desenvolve bem nessa região. Por quê? Porque o clima também é um clima subtropical, como do clima do domínio das araucárias. Tem chuva durante o ano inteiro, com quedas de temperatura no inverno. A vegetação que se desenvolve são as pradarias, que são justamente, é o que dá nome ao domínio, né? Que é justamente essa vegetação aqui, que é um campo, né? Parece aquele campo dos Campos Gerais mesmo, né? Então, é uma vegetação gramínea ou arbustiva, tá vendo? Aqui, ó, tem uns arbustos, né? É uma vegetação bastante rasteira nesse sentido, né? E aí, olha só, passando lá, continuando minha viagem, eu passei por um campo de cultivo de arroz. Opa! Olha aqui, ó. Então, tá vendo isso aqui, ó, é água, né? Então tudo isso daqui tá alagado, tá vendo? E aí foi plantado o arroz, porque ele precisa da água para se desenvolver. E daí, olha só, eu fui viajando, até que eu fui tão longe que eu fui até o inferno. Encontrei lá com o capeta. Essa é a porta de entrada do inferno. Brincadeiras à parte. Nossa, professor, eu achei tão difícil de identificar o arroz, porque parece só, tipo, o mandegrama. Parece, né? Parece mesmo, mas não é não. Eu vi, assim, tipo, quando tava passando também, minha mãe falou, olha a plantação de arroz, grama. É isso mesmo, é uma gramínea mesmo, né? Bom, e aí, essa daqui é a Andressa, minha companheira de viagens, a gente fez várias viagens juntas, depois vão ter outras fotos com ela também. E aí a gente estava passando por essa rodovia, indo lá para o Uruguai, e a gente passou por essa placa, a gente teve que parar para tirar uma foto, né? Olha como eu era jovem, novinho, tinha, sei lá, 21 anos, 22, 23, sei lá. Faz tempo, gente. Bom, alguma dúvida sobre o domínio das pradarias por enquanto? Não, prof. Não, prof. Então tá. Então vamos passar pro domínio dos mares e morros. Aqui, nesse domínio, fica um pouco mais clara a questão poética que eu estava falando para vocês, né? É um mar de morro, né? Mares de morros. Aqui ele está dando uma viajadinha, né? Uma viajada poética, né? Sobre uma paisagem que parece um mar de morros, né? E aí, o que ele usou para resumir, né? De subtítulo esse domínio de mares de morros? Ele chamou de áreas mamelonares. Não é isso que vocês estão pensando, eu já vou explicar o que é os mamelonares. Tropical atlânticas, florestadas. Nossa, pessoal, professor, que palavrão é esse? Bom, o que significa essas áreas mamelonares aí? São áreas de morros arredondados. São morros redondinhos. Olha só essa imagem. Essa também não é minha, tá? Essa é uma foto lá da região de Cunha, que é uma cidade que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, olha só, tem vários morrinhos, e eles são morrinhos que são, ó, arredondados, tá vendo? Ó? Tudo isso por causa da ação da chuva. Por quê? Porque essa é uma região em que chove muito, né? Então, a chuva foi esculpindo esse relevo. E aí então parece, olha só, por isso que daqui que ele tira essa ideia de um mar de morro. Não parece que é um mar, só que ao invés de água, são vários morros, né? E por que o nome, né, são áreas mamelonares? Porque, olha só,
parece isso daqui, ó. Parece um monte de melão, não parece, ó? Mamelão, né? Então é um monte de melão junto, ó. Parece aqui. Então por isso que é o nome mamelonar. Então o processo de mamelonização é esse de esculpir o relevo de forma a ficar esses monte de morrinhos redondinhos como se fosse um monte de melão junto. Nossa, que normal, né? Alguém olhar para um monte de melão e pensar, nossa, parece um monte de morro. Uhum. É a cabeça dos geógrafos. Você tem que dar uns contos pra gente. A gente é meio doido mesmo. Bom, além dessas áreas mamelonares, tem vários rios também de planícies aluviais, né? Como ó, aqui, essa partezinha marronzinha que vocês estão vendo aqui, ó, é um rio. Eu vou parar de mexer porque bem onde aparece ali, ó, dá para ver o rio passando, né? Então, isso daqui embaixo é o rio. Então, isso daqui é uma planície, ó, tem vários morros, mas tem essa planície aluvial do rio aqui. Então, tem essa associação entre as áreas de mamelonares com planícies de rios, né? Porque essas áreas são esses morros arredondados, é uma região muito suscetível a deslizamento de terra, especialmente nas épocas de mais chuvas, que é no verão, né? Que é justamente essa época que a gente está. Então, nessa região, é justamente nessa época que a gente vê lá no jornal passando sobre deslizamento de terra, sobre famílias que morreram soterradas, né? É normalmente nessa época. Por quê? Porque o relevo é muito inclinado, né? E chove bastante e isso pode gerar deslizamento de terra. Essa daqui sim é uma foto minha, só que aqui já é lá em Minas Gerais, então já está associado com um pouquinho do Cerrado, né? Mas o relevo mamelonar está ali, tá vendo? Olha só, vários morrinhos formados pela ação da chuva. Essa foto também não é minha, né? Que é um caso, né, de deslizamento de terra bem característico dessas regiões da área dos mares de morros. E daí eu trouxe essa imagem, essa é minha, lá de Paraty, no Rio de Janeiro, em que dá para ver bem certinho, né, os morros aqui, lá no fundo, né, e aí isso tem uma característica, tem a ver com a característica do clima tropical que eu queria falar para vocês, que ele coloca aqui dizendo que, ó, são áreas mamelonares tropical atlânticas. Por que tropical atlântica? E atlântica aqui tem um papel muito importante. Atlântico vem do Oceano Atlântico, que é onde eu estou aqui. Eu tirei essa foto do mar, né? E aí eu estou no Oceano Atlântico, que ele é responsável por levar umidade para essa região durante o ano inteiro. Então, apesar de ser uma região tropical, onde normalmente tem uma estação seca e uma estação chuvosa, nesse caso aqui, por causa da presença do mar, chove durante o ano inteiro. Então, a chuva vem do mar aqui e esbarra nessa barreira, são esses morros aqui, sem chover. Então, nessa região chove muito. É um clima tropical, mas é um clima tropical úmido, ou seja, chove bastante durante o ano inteiro. Então, eu gosto bastante dessa imagem porque ela resume um pouquinho o que é esse domínio morfoclimático. São áreas mamelonares, né, tropical, atlântica, não é? Florestada. Olha só, cheia de floresta. A floresta que se desenvolve aqui é a floresta tropical, que é a Mata Atlântica, né, que a gente conhece como Mata Atlântica, que ela é uma floresta muito diversa exatamente por causa da forte presença da água devido à umidade, né? Então consegue desenvolver muitas plantas, é uma vegetação muito densa, né? E aí, e é isso por enquanto. Dá uma olhada. Opa. Ué, tá faltando uma foto. Oxe, depois eu mostro para vocês. É uma foto dessa viagem que eu fiz agora dentro dessa floresta, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver agora, peraí, só pra gente não precisar. Cadê? Acho que perdi, pessoal.
Ah, não, tem mais. Peraí, esqueci, tem mais. Então, o clima dessa região, como eu falei, é o tropical atlântico, ou seja, tem altas temperaturas e, por causa da presença do oceano, chove durante o ano inteiro. Tá vendo como as coisas são relacionadas? Então, o relevo faz com que chova, por quê? Porque ele forma uma barreira para a água que vem lá da umidade que vem lá do oceano, o que permite que se desenvolva essa vegetação aqui, que a gente chama, que é a floresta ombrófila densa, né, que é a Mata Atlântica, que tem muita diversidade justamente por causa dessa presença da água durante o ano todo, né. Então essa também é uma foto minha. Todo mundo, quando vai para a praia, no litoral aqui do Paraná, ou de Santa Catarina, ou de São Paulo, passa justamente, tem que descer a serra. E aí aqui eu estou descendo a serra lá para Paranaguá, né? E aí tirei essa foto, né? Então, ó, mar de morro florestado, né? Isso daqui já é em São Paulo, nessa última viagem que eu fiz, né? Um mar de morro florestado, e aí chove tanto, ó, que tem isso aqui. Você consegue perceber o que é isso aqui, ó? Você sabe o que é? Opa, acho que eu não estou mostrando o que é. Agora eu mostrei. É banana, né? A banana precisa de muita água para se desenvolver. Então, nessa região aqui, tem muita plantação de banana. Por quê? Porque é uma região onde chove muito. Então, a banana vai muito bem. Tem muita plantação de banana. Ah, era essa foto que eu estava procurando, tá aqui. E aí, então, se desenvolve essa floresta, que é muito densa, né? Olha só, quase não tem muita luz dentro dela, cheia de umidade dentro dela, né? Olha só, você consegue ver porque olha o tronco dessa árvore, todo verde. O tronco da árvore não é verde, né? Isso aqui é tudo musgo, né? De tão úmido que é lá dentro. Né? Cheio de inseto. O Pedro aqui tirou a foto e saiu todo picado de pernilongo, isso que ele tinha passado repelente. E, né, uma vegetação muito exuberante, né? Isso aqui é uma figueira, né? Centenária, que tinha lá em Iguape, onde a gente foi fazer essa trilha. Dúvidas? Só uma coisa, professor. Tipo assim, a gente tá numa mistura desses dois, né? Tipo, de Araucária. É porque, tipo assim, tá me vindo muito na cabeça as imagens, tipo, do sudoeste, sabe? Tipo, tem as partes mais planas, tem muita araucária que eu ia colher com a minha tia. E daí, para ir para casa da minha avó, tem, tipo, muito morro, sabe? Muito vale. Tipo, cidade que meu pai nasceu, o vale é o centro da cidade e o resto da cidade é tudo morro. Então, tipo, essa é a mistura. Exatamente. É aquilo que ele chama de faixa de transição, né? Então, provavelmente, né, na junção desses morros, desses planaltos aí, com a mata de araucária, né? Então, a presença da araucária e da Mata Atlântica, né? Tanto que a gente tem a vegetação que a gente chama aqui é uma vegetação, é Mata Atlântica mesmo, né? Só que ela é um pouco diferente dessa Mata Atlântica aqui, que ela perde as suas folhas, ela é subtropical, então ela perde as folhas, diferente dessa daqui. Essa floresta aqui, ela é sempre verde, né? Então, a gente está nessa área que faz com que a floresta atlântica seja um pouquinho diferente, ela tem que se adaptar, né? Então, justamente por isso, né? Porque está em condições diferentes. Então, a gente está nessa junção mesmo, né? É nessa faixa de transição aí com esses elementos diferentes. Isso mesmo, Suciana. Beleza. Mais alguma coisa? Então, Foz faz parte do Mar de Morro também. Então, na verdade, a gente está nessa faixa de transição, uma mistura entre o domínio dos mares de morro e o domínio das araucárias. É reta, você acha? Não, tipo, literalmente, mas, tipo, ela não tem muito morro. Não? Você já andou de bicicleta em Foz? Já. E você já andou... Você veio pra vila? Você veio pra você? Eu tô aqui embaixo, vou mudar lá pra cima. Ô, prof, aqui pode até ter bastante morro, só que igual São Paulo nunca vai ter. São Paulo, você sobe muito, e do nada você tá descendo muito, não tem sentido nenhum. São Paulo está bem nessa região que é característica dos mares de morro, né? Aqui nós estamos numa região de planalto, que são planaltos... na verdade, aqui,
para a gente, é até relativamente plano Foz do Iguaçu nesse sentido, porque nós estamos bem na região da calha do Rio Paraná, né? Então, é uma região que já foi relativamente aplanada. Então, o que tem mais característica? Aqui a gente está mais próximo dos planaltos da Mata de Araucária do que dos mares de morros, né? O que a gente tem bastante presente do domínio dos mares de morros aqui é principalmente a floresta atlântica, a Mata Atlântica, tá bom? Então é isso, são algumas características que vão se misturando, né? E aí, assim, pessoal, lembra que quando ele falou lá, no começo, deixa eu mostrar para vocês o mapinha aqui, né? São áreas muito extensas, né? Então, olha só, é muito extenso. E aí, então, elas têm características mais ou menos homogêneas, né? Não quer dizer que todo lugar absolutamente aqui vai ser exatamente como a gente está vendo, né? Mas, de maneira geral, né, toda a área apresenta mais ou menos isso, né? Claro que existem diferenciações ali no meio, né? Mas como um todo, elas apresentam mais ou menos essas mesmas características, certo? Então, vamos lá, passar para o domínio do Cerrado. Eu vou dar uma agilizada aqui, tá, pessoal? Então, o domínio do Cerrado, o resuminho que ele fez são chapadões, que não é o chapadão que você está pensando, tropicais, interiores, com cerrados e florestas galerias. O que são esses chapadões? É um relevo de planaltos, né, que parece aquilo que quando a gente aprendeu o planalto lá na quinta série, que é uma região plana e alta. Olha só. Como aqui, né, ó, olha só essa daqui, uma região plana e alta, que se você tivesse, por exemplo, sentado no chão e olhasse para a mesa da sua casa, pareceria isso, ó, você sentado no chão, olhando para a mesa da sua casa, parece um relevo de mesas, né. Esses planaltos estão na região central do país, por isso que Brasília é chamada está na região do Planalto Central, né. O relevo pode variar de 300 a 1.700 metros de altitude, então são áreas bastante altas e variadas, né? Ela pode chegar até 300, que não é muito alta, né? Como é a região central do Brasil, é a região mais alta, é a região que é o divisor de águas do Brasil inteiro. Então, é lá no Planalto Central, na região do Cerrado, que se iniciam os principais rios brasileiros. Então, metade da água que vai, mais da metade, na verdade, da água que vai para o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, vem dessa região aqui, né? A água que passa aqui no Rio Paraná, para a gente aqui do ladinho, vem dessa região do domínio do Cerrado. Então, pessoal, essa área é muito importante, né? Aqui, o clima tropical é um clima tropical típico, diferente do tropical úmido que a gente viu ali. E a gente já estudou os climas e sabe que o tropical típico tem duas estações bem definidas. O verão, ele é bastante úmido, chove muito, mas no inverno ele é bastante seco. Da mesma maneira como a savana lá na África, lembra? O cerrado é a nossa savana. Por quê? Porque tem esse período de seca que dura de 3 a 5 meses. Diferente do clima tropical úmido que a gente estava falando antes, que o oceano fornece água para aquele lugar o ano inteiro, né? Então, a gente chama lá de tropical úmido e aqui é um tropical típico, porque tem essa estação seca. E como que é a hidrografia desse lugar? Os rios vão variar de acordo com o clima. Por quê? Porque na época do verão, como tem mais água, ele vai estar mais cheio, mais caudaloso. E no inverno, ele vai ficar mais seco, com um fluxo menos intenso. Mais ou menos como a gente vê aqui nas cataratas do Iguaçu, sabe? Quando no inverno está bem pouquinho água, porque é época que chove menos, né? Só que aqui essa diferença é muito mais marcante da quantidade de chuvas do que pra gente. Essa daqui é um panorama. Oi. O mar, ele é uniforme? Porque a gente usa ele como parâmetro para medir a altitude. Ele é uniforme? Ele não é exatamente uniforme. Tem uma ciência, né? A geodésia, ela é responsável por fazer as medições que corrigem essas diferenças entre o oceano. Então, a gente usa o nível do mar como referência, mas ele não é exatamente homogêneo. Tem diferenças entre eles, mas a gente usa ele como um parâmetro. Existe um cálculo que essa geodésia faz, em que tem uma circunferência no globo todo que
é como se fosse o nível 0 do mar, e é a partir disso que a gente calcula as altitudes, tá? Bom, essa foto aqui é um panorama que eu fiz lá na Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina está numa região, numa faixa de transição entre o Cerrado, a floresta tropical e a Caatinga. Eu trouxe aqui elementos, como eu queria trazer imagens das viagens que eu fiz, então eu selecionei as coisas aqui que mais tinham a ver com o domínio do Cerrado, tá? Mas lá onde eu estava tinha outras características, era possível observar características de outros domínios também. Como essa daqui, né? Então, é característico do domínio dos cerrados, né? Um relevo plano e alto, né? Um chapadão. Esse é o chapadão que eu tô falando, viu, gente? Um chapadão. E aí, olha só, isso daqui é uma foto que eu tirei lá em cima, ó. Então, isso aqui eu tô embaixo, olhando a chapada lá em cima, né? E aqui eu tô... Opa! E aqui tô lá em cima da chapada. Olha como é plano lá em cima, tá vendo? Então, um relevo plano e alto, lá em cima. Como que é o solo dessa região? O solo do Cerrado, ele é muito ácido. Então, ele não é um solo bom para agricultura. É o lençol freático que fornece água para a vegetação. Então, como tem aquela estação de seca que a gente falou, a vegetação fica sem receber chuva. Então, ela não tem de onde pegar água. Então, a vegetação do Cerrado desenvolveu raízes muito, muito, muito profundas, de metros de profundidade, que é onde ela vai buscar água lá do lençol freático, durante o período de seca. Só que, ao mesmo tempo, é exatamente essa vegetação com essas raízes profundas que faz com que o lençol freático esteja ali. Por quê? Porque ela vai fazer, quando a água chove, ela penetra no solo, e aí, através das raízes, ela vai descendo, ela vai conseguindo penetrar e infiltrar lá embaixo da terra, então fica reservada a água. Então, só tem água para a vegetação no inverno, porque a própria vegetação é responsável por fazer com que a água desça até o fim, até lá embaixo no lençol freático. Tá vendo como uma coisa se relaciona com a outra? É isso que ele estava querendo dizer com integrado, certo? E a vegetação são os cerrados, só que os cerrados são vários, não tem só um tipo de cerrado, né? Tem vários. Então, tem os cerradões, que são as áreas de maior floresta, tem os cerrados, que são áreas com vegetação mais espessas, e tem as regiões que são mais campos, como essa primeira foto que eu mostrei aqui para vocês, ó. Tá vendo? É um campo, né? Também é característico dessa região do cerrado. E essa vegetação, ela apresenta uma biodiversidade muito grande, por quê? Porque ela precisa se adaptar a esse período de seca e de bastante umidade. A vegetação apresenta aquelas raízes profundas, casca grossa e galho retorcido, justamente por causa do período da seca, né? E aqui são característicos daquilo que eu estava falando, aquilo que a gente conhece como massas ciliares, mas que o Aziz Absaber chama de florestas de galerias. Porque elas protegem o solo da erosão e a qualidade da água também. Então, olha só, esse daqui é lá na Chapada Diamantina também. É uma região, olha só, onde o relevo é mais, o solo é mais pedregoso, ó, do que não tem um solo muito desenvolvido, então é mais pedregoso. Então se desenvolve mais arbustos, tá vendo? Ó? Eu fui na época do verão, então estava bem verdinho, porque estava chovendo bastante. Olha que lindo esse lugar, lá na Chapada Diamantina também. Eu passei embaixo dessa pedra aqui, ó, para poder continuar a trilha que eu estava fazendo. Esse aqui é o seu João, era o guia da Chapada. A água está dessa cor por causa da presença da matéria, do ferro, que é característico dessa região, e da matéria orgânica também, da decomposição da matéria orgânica das florestas, da mata de galeria mesmo. Da mata ciliar. Esse daqui sou eu lá, lá no Morro do Painaste, que é a região mais famosa lá da Chapada Diamantina. Então, você consegue ver os chapadões aqui? Olha só. As chapadas, e aí, lá embaixo, olha só, áreas florestadas, né, onde tem os cerradões mesmo, né, que é onde se desenvolve a floresta, porque tem um solo mais profundo. E aí, essa foto não boa, tá, pessoal? Mas eu só queria ilustrar para você que
Vocês conseguem ver umas tripinhas mais escuras aqui, ó? Essas tripinhas mais escuras são florestas em volta dos rios. São as matas ciliares. Nesse caso, hoje em dia, o Código Florestal brasileiro obriga que se tenha essas matas ciliares, né? Mas no Cerrado, isso sempre foi presente, né? Característico dessa região as florestas de galerias. Certo? E aí, eu vou mostrar depois para vocês, tá no Moodle, um documentário que chama Sertão Velho Cerrado, se eu não me engano. Cerrado Velho Sertão. Esqueci agora. Sertão Velho Cerrado. Tá lá. Ali aparecendo. Isso mesmo. Nossa, já é Sertão triste Velho só o Cerrado. nome, não quero nem saber como é que é o vídeo. Não, é lindo, é um documentário lindo, é muito bom. E tem ali, eu coloquei no Moodle porque tá no YouTube, mas também tem no Netflix, se vocês quiserem assistir no Netflix. É um filme para assistir com a família toda, muito, muito bom. E daí ele fala sobre as características do Cerrado, que é um lugar incrível, mas também fala sobre a devastação do que é muito, muito triste mesmo e muito importante para a gente. O próximo domínio que a gente vai falar é o domínio das caatingas. E a característica do domínio das caatingas é que são depressões intermontanas e interplanáuticas, ou seja, entre montanhas e planaltos, semiáridos. Por que são depressões? Porque é uma região é uma região mais baixa entre planaltos. É a região da depressão sertaneja e da depressão do São Francisco. Nesse caso, a depressão sertaneja não é a depressão da Marília Mendonça, não é o sertanejo do Zé Neto Cristiano, entendeu? É a depressão do sertão nordestino, que eu vou mostrar já para vocês. E, bom, o clima desse lugar é o clima semiárido. Árido, lembra? Significa deserto. Semiárido é semidesértico. O que significa que é a menor região com quantidade de chuvas do Brasil, né? E tem mais chove, é importante lembrar disso, né? No verão, ele é chuvoso, mas as secas são muito prolongadas, principalmente no período de inverno. Porém, a temperatura é elevada durante o ano inteiro. Eu queria mostrar para vocês um mapinha aqui do relevo, para vocês entenderem o que ele quer dizer com depressão intermontana interplanáutica. Tudo que você está vendo em verdinho aí são depressões. Tudo que você vê em amarelinho são planaltos. Então, olha só, esse daqui, em azulzinho, é o Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco esculpiu, ele desenhou uma planície, uma depressão dentro desse planalto aqui. Então, o próprio rio formou essa depressão. Então, é uma região mais baixa do que essa região que está em volta daqui. Aqui é a mesma coisa. Essa daqui é a região da depressão sertaneja. Então, uma depressão no sertão nordestino. Então, por isso que é depressão sertaneja, não é depressão da Marília Mendonça, é depressão do sertão nordestino. E esse daqui, ó, é o Planalto da Borborema. E esse daqui é o Planalto do Rio Parnaíba. Olha só. Então, olha aqui. Esse é o ponto A, tá aqui, ó. Eles fizeram um perfil, né, do ponto A, que tá aqui, e do ponto B, que tá desse outro lado aqui. Então, olha só. Aqui fica o Oceano Atlântico e tem o Planalto da Borborema, tá vendo, ó? Planalto da Borborema, que impede que a umidade vinda lá do oceano chegue até aqui. Então, chove aqui no Planalto da Borborema e aqui vem só o vento seco. A mesma coisa é desse outro lado aqui com a umidade que viria da floresta amazônica. Então, a umidade vem aqui, chove aqui na região do Planalto do Rio Parnaíba e fica aqui a região seca. Por isso que existe a seca no Nordeste brasileiro, principalmente. Então, essa região aqui chove pouco exatamente por causa disso. Certo? E aí, olha só, eu trouxe para vocês uma foto exatamente disso aqui, ó. Eu estava aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, entre o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja. Olha só.
Isso aqui, ó, é o Planalto da Borborema, onde eu tô aqui em cima, tá vendo, ó? Eu tô aqui, tirei a foto daqui de cima do Planalto da Borborema. E aqui embaixo, quem que é? A Depressão Sertaneja, a Marília Mendonça. Podia colocar a Marília Mendonça, Zé Neto Cristiano aqui embaixo. Então eu estou nesse limite entre o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja. Mas, professor, isso aqui está me lembrando o Cerrado, não parece? Olha só, parece o Cerrado. É uma região de Planalto, né? Uma chapada, né? E lá dentro, né? A vegetação. Mas olha só, aqui, ó, nos Cerrados, como eu mostrei para vocês, olha aqui, ó, tinha as chapadas, mas olha o que tem lá embaixo. Rios. E aqui, ó. Você tá vendo algum rio? Não, né? Por quê? Justamente porque tem menos demanda de água, menos oferta de água do que no Cerrado. Chove menos no Cerrado, aqui bem menos do que no Cerrado. Então, por isso que não tem rio. Então, isso que caracteriza essa região aqui do domínio da Caatinga. Como que é o solo nessa região? Ele é raso e pedregoso, que é onde se desenvolve essa vegetação da Caatinga. Caatinga significa mata branca. Mata branca por quê? Porque no inverno ela perde suas folhas e fica só os galhos. Então ela fica com essa aparência branca, né? Então ela precisa dessas adaptações para poder sobreviver. Então ela ou tem pouca folhagem, ou perde as folhas, tem bastante espinhos, né? Mas a aparência muda no inverno e no verão. Porque olha só, professor, ó, isso aqui não me parece uma mata branca, né? Por quê? Tá tudo verdinho, ó. É, justamente porque eu fui numa época de verão. Então tinha acabado de chover, então as folhas brotaram bem bonitinhas lá, então tava mais verdinho. Isso daqui é uma foto que dá para ver um pouquinho melhor a presença da mata branca. E olha só o solo aqui, né? Mais raso, pedregoso, com bastante pedras, né? Se desenvolve plantas como os cactos, né? Muitos cactos. Eu queria muito ter uma foto do xique-xique, um cacto característico da região, e eu não acredito que eu não tenha. Eu não estou achando, na verdade. Eu tenho certeza que eu tenho, mas eu não achei para mostrar para vocês. Isso daqui é uma cena muito comum lá. Caminhões-pipa carregando água, já que tem uma oferta muito menor de água do que a gente está acostumado. Essa daqui é um cacto típico da região também, que é chamado de palma, que é usado ou para alimentação do gado ou para alimentação das pessoas, especialmente na época da seca. Por quê? Porque durante o verão ele aproveita a água e guarda a água dentro dele. E aí as pessoas usam para comer e poder se hidratar, né? Como eu falei, a presença da água ela é muito importante, porque ela garante a sobrevivência das pessoas, né? E a festa mais famosa dessa região é a festa de São João, que é 23 de junho, se eu não me engano, né? Que é a época da colheita, né? Então essa sazonalidade, essa diferença entre a seca e o inverno é muito importante. E aí a festa de São João é muito importante porque é a festa da época da colheita, né? Em que se comemora, né, esse momento tão importante para a vida lá. Né? E aí, esse é um dos cactos também que é característico da região, se chama facheiro, que é um cacto que pode ficar bem grande, bem grandão. Bom, agora a gente vai para o último domínio e depois tem as faixas de transição e aí acaba, tá? Então aguenta aí um pouquinho. Nenhuma dessas fotos agora são minhas, tá? Então o único domínio que eu não conheço até hoje é o domínio amazônico. Infelizmente, estou planejando resolver isso em breve, mas vamos ver. Então, por enquanto, essas fotos não são minhas. Qual que é a característica do domínio amazônico, né? São terras baixas, florestadas, equatoriais. Bom, equatorial você já sabe que é porque a região amazônica está bem próximo, ou está justamente na região da linha do Equador, né? E isso faz com que o quê? Isso tem uma importância muito grande para o clima da região. Por quê? Porque faz com que seja quente durante o ano inteiro, lembra? Em clima equatorial, quente durante o ano inteiro e com muita umidade, porque toda a água da região evapora muito e chove durante o ano inteiro. Então,
são temperaturas altas e constantes, com grande quantidade de chuva também durante o ano inteiro. Por isso, né, que tem rios muito grandes e muito caudalosos, né? O rio Amazonas é o maior volume de água do mundo, né? E também é uma região bastante, muito plana. Então os rios têm todos esses formatos assim, ó, bem meandrantes, tem esses meandros, que são essas curvas que a gente fala aqui, né? São meandros. Que é o quê? É característico de rios de áreas de planícies. Por quê? Porque são rios com menos energia. A água tem menos energia. Então, ela vai virando, ela vai meandrando mesmo, ela vai torcendo, assim, né? Então, forma essas curvas aqui, porque são rios com menos energia, né? Característico de rios de planície, certo? E aí, os rios, eles servem na verdade, os rios, então, eles passam a ser a vida desse lugar. Então, ele serve para circulação, ele serve como fonte de alimento, ele serve como moradia, né? Então, a população ribeirinha vive, né, na margem dos rios, né, com as palafitas aqui, ó, tá vendo, para poder se proteger na época de cheia, né, quando sobe o rio, então não inunda as casas, serve como transporte, forma de alimentação, né, através da pesca e etc. A vegetação que desenvolve é a floresta amazônica, né, que é como a gente já viu, né, que tem a maior biodiversidade do mundo, ela está sempre verde, não perde suas folhas. O solo, ele não é rico em nutrientes, ele é pouco rico em nutrientes. Ele depende da serrapilheira. Vocês lembram que era a serrapilheira? Que era o que caía, aquelas camadas de folhas, de galhos, de animais mortos, por exemplo, que cai ali sobre o solo. Isso vai se decompondo por causa do grande calor e da umidade e vai fornecendo um alimento para a floresta. Então, a floresta precisa dela mesma para se alimentar. Ela é uma floresta autossustentável. Então, se você tira a floresta, você também tira o alimento da própria floresta. Então, por isso que o desmatamento na Amazônia é tão preocupante, porque retirar a floresta impede que ela mesma se alimente, né? Então, isso daqui é uma imagem bem característica, né? Então, rios muito largos, né? Numa área coberta, bem plana, coberta por florestas, é a floresta amazônica. E aí, por último, então, pessoal, tem as faixas de transição, que é onde a gente está, que são regiões que possuem características de 2 ou mais domínios, né? Por exemplo, né, vou falar de 3 aqui, mas onde a gente está também tem outras, todos aqueles lugares que estão entre os domínios são faixas de transição, né? Como o Pantanal, a Mata dos Cocais, o Agreste, a Chapada Diamantina, onde eu estava, né? Então, olha só, lá na Chapada tinha esse mandacaru, que ele é característico, né? Uma planta característica do domínio da Caatinga, né? Mas estava lá no meio dessa região de cerrado ali, que eu estava lá na Chapada Diamantina, por exemplo. Ou o Pantanal, né? O Pantanal, essa foto não é minha, tá? É uma área que fica alagada, né? Mas que nas épocas de chuva, né? Ela tem esse regime de chuvas como o clima do cerrado, do domínio dos cerrados, mas tem plantas que são características da vegetação amazônica, né? Também junto com vegetações características dos mares de morros, por exemplo. Então, é uma faixa de transição que junta esses três domínios. E a Mata dos Cocais, que é na região ali entre o domínio amazônico e o domínio do Cerrado e da Caatinga, que é onde tem esses coqueiros e palmeiras, que é onde se colhe um monte de frutos como o babaçu, por exemplo, que são muito importantes para a região. E é isso. Dúvidas? Não, prof. Não, prof. É um conteúdo um pouco denso, né? Mas ele meio... Não sei se vocês conseguiram perceber que ele meio que resume um pouco daquilo que a gente veio estudando já faz um tempo. Sim, ele só mistura,
tudo. Tipo, ele fala do clima, do relevo, de tudo um pouco. Ele vai conectando as pecinhas soltas. Isso, Sim. exatamente. E aí Mas eu é acho isso que que os mini resuminhos que tem em cada domínio fica bem mais fácil. ajuda mesmo, né? Eu, quando eu estava Sim. estudando na época de vocês, eu pensava como um empecilho. Eu pensava, nossa, isso aqui, eu vou ter que decorar isso aqui, né? Mas, na verdade, eu hoje vejo como uma maneira de ajudar a entender, né? Bom, pessoal, daí só quero que vocês olhem lá, então, no Moodle de vocês, que tem lá o documentário para vocês assistirem. Não é opcional assistir o documentário, tá? Tem que assistir. E junto com isso, lá, eu coloquei a primeira parte do livro dos domínios morfoclimáticos, que não é obrigatório. São umas 15 páginas, na verdade, e aí é o texto original mesmo ali do Aziz Absaber, para quem ficou curioso e queria ver como é que ele escreve, para ver essa coisa. Não é uma leitura fácil, né? Mas é interessante, assim. Esse livro eu carrego comigo em todas as viagens, porque ele é um resumão das paisagens do Brasil. Então, eu amo, eu amo. Então, queria que vocês, sei lá, se tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá, porque é um trabalho maravilhoso. E é isso. Depois também olhem todas as coisas lá do Moodle de vocês. Eu sei o que vocês leram, o que vocês não leram, portanto, coloquem as coisas em dia. Combinado? Então tá bom, minha gente. Um beijo para vocês, boa semana e a gente vai se falando. Beijo, prof. Beijo, prof. Tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, tchau.